Tem a palavra o nosso palestrante Gilberto Mendes Rios. Bom dia, bom dia. Eu vou pedir aqui permissão ao colega Adenilson para ficar de pé, que eu fico muito mais à vontade. Mais uma vez, bom dia. Eu queria primeiramente saudar o nosso superintendente e parabenizá-lo e dizer o seguinte, que a admiração que eu fiquei mais ainda com a sua energia. Giovanni ontem, só para registrar, ele está desde segunda-feira fora lá da superintendência, fazendo viagens aí pelo nosso sertão aqui nordestino, e ontem saiu de Mossoró pela manhã, visitou diversas unidades nossas, e ontem à noite ainda estava aqui firme e forte, com toda a sua energia. Mas eu estou fazendo esse registro apenas para mostrar também para vocês a importância e a relevância desse evento. Acho que qualquer outra pessoa encontraria facilmente justificativas para não se fazer presente. Mas, dada a importância e a relevância que todos nós, todos os mentores desse evento, a ele atribuem, com certeza, Giovanni fez realmente esse sacrifício para as 8 da noite estar aqui, após passar por uns percalços aí de trocas de pneus, por aí. Parabéns, Giovanni. Obrigado mais uma vez. E ontem, nas falas do prefeito de João Pessoa, do secretário João Azevedo, eu fiquei pensando que eles não estavam apenas prestando contas à população, a esse público, das suas realizações. E fiquei pensando exatamente o seguinte: qual é, na essência, não aquele aspecto legalista que nós encontramos nos regulamentos, nas leis, nos códigos de éticas, mas na essência, o papel de um gestor público, seja ele em qualquer nível, seja ocupando um cargo eletivo ou não, seja ocupando um cargo efetivo, concursado, como nós ocupamos, mas qual é realmente esse papel? E eu vi que o seguinte, que era o de Giovanni, de realizar sonhos. Porque quando vimos ontem na fala, que também não estou aqui fazendo nenhum julgamento, nem cabe a mim fazer qualquer julgamento, que entregamos tantas casas, entregamos tudo isso, ou seja, muitas pessoas tiveram ali seus sonhos realizados. Quando viajamos pelas nossas estradas paraibanas, hoje todas asfaltadas, umas malhas asfálticas fantásticas, sabemos disso, temos sonhos realizados. E hoje, o que buscamos aqui com esse evento, não apenas hoje, durante todo o evento, é exatamente isso: identificarmos sonho daquelas pessoas que estão do outro lado das nossas mesas de trabalho e buscarmos maneiras de facilitarmos a realização desses sonhos. Até porque, meus amigos, aqui para avançar, acho que é para baixo, deixa eu ver. Até porque é o seguinte, isso não é criação minha, isso é uma pesquisa que está no GEM, que é o Global Entrepreneurship Global, meu inglês é péssimo, mas ao pé da letra seria o seguinte, seria o monitor do empreendedorismo no mundo. É um relatório produzido por diversas entidades, aqui no Brasil como parceiras temos SEBRAE, Universidade Federal do Paraná, o Instituto Brasileiro da Qualidade, FGV, então, fontes seríssimas. E nós temos como terceiro maior sonho dos brasileiros situados na faixa etária de 18 a 64 anos, o quê? Ter seu próprio negócio. Isso não é brincadeira. É o terceiro maior sonho. O primeiro é a casa própria, o segundo, viajar pelo Brasil, e o terceiro, ter o seu próprio negócio. E são dados reais, colhidos em 2016, não são dados antigos também não, são dados colhidos em 2016, do terceiro trimestre de 2016 e publicados em abril de 2017, portanto extremamente atualizados. Veja que ter seu próprio negócio está até muito acima em nível de importância para essas pessoas do que fazer carreira numa empresa. Somos um país de empreendedores. E isso não pode ser desprezado
em momento algum, por qualquer gestor público, em qualquer nível, em qualquer cargo. De forma nenhuma. Temos que ter respeito por esses sonhos. E muito mais do que isso, eu acho que temos que sonhar juntos com essas pessoas. Então, esse evento, né, que desde ontem, que se iniciou ontem e se estende até amanhã, ele tem, acho que, como maior propósito esse: despertar o nosso interesse para os sonhos desses 41 milhões de brasileiros dentro da faixa etária de 18 a 64 anos. Tá? No entanto, o que essas pessoas encontram quando se deparam para realizar os seus sonhos, quando buscam realizar os seus sonhos? Encontram um cenário ainda hoje totalmente adverso, totalmente contrário aos seus interesses. Alegam, que fatores em que a educação ou capacitação estão envolvidas em qualquer forma ou nível, ou seja, ausência de capacitação, ausência de educação, políticas governamentais, ou seja, burocracia, fatores relacionados com as políticas públicas que interferem na atividade empreendedora, apoio ou restrição, impostos, burocracias, excessos de regulamentações, apoio financeiro, fatores relacionados a qualquer tipo de financiamento, incluindo subsídios públicos, investimento informal, bancos, crédito, microcrédito e capital de risco. Ou seja, esse é o cenário, digamos, socioeconômico que os nossos sonhadores, os nossos empreendedores encontram hoje. E é isso que a gente tem que buscar reverter. Até porque, estamos falando desde ontem, os palestrantes que me antecederam estão falando desde ontem o quê? Em receita própria. Precisamos alavancar, precisamos dar um plus na receita própria dos municípios. E como vamos fazer isso se não dificultamos, se não criamos dificuldades, pelo menos não temos procurado facilitar a vida desses cidadãos, a realização desses sonhos que trariam automaticamente recursos para os cofres públicos municipais. Agora, paradoxalmente, é o seguinte: 25%, 26% do total dessas pessoas pesquisadas jamais buscaram um órgão de apoio, um órgão que possa lhe orientar, tipo SEBRAE, uma associação de contadores, associação comercial. Ou seja, muitos sequer têm conhecimento que existe uma estrutura de apoio, como o SEBRAE, que está aqui presente, e como outros órgãos também, para lhe apoiar, para lhe orientar. Isso significa que nós não estamos fazendo bem o nosso dever de casa. Porque se essas instituições existem, e se 1/4 dessa população pesquisada alega inexistência desse tipo de apoio, é porque nós não estamos mostrando a nossa cara. Vamos realmente fazer o nosso meia-culpa. A gente tem que mostrar a nossa cara. A gente tem que dizer para que existimos. Porque é isso o que os nossos administrados esperam de nós. Tá? E esse é o cenário, realmente, o macro cenário que as pessoas encontram na hora de realizar um negócio. Normas e padrões se sobrepondo às iniciativas de desenvolvimento. Isso me lembra muito, certamente, muita gente já leu. Eu nunca fui candidato a Miss Universo, viu, gente? Mas eu já li O Pequeno Príncipe. Há muitos anos, para fazer trabalho escolar. E me lembra muito o apagador de lampião. Ele apagava o lampião independentemente de ter sol ou ter lua, porque estava no regulamento. Ou seja, não importava para ele as circunstâncias ambientais e tudo. Podia estar a maior claridade. Mas por que você apagou o lampião? Porque está no regulamento. E a gente tem agido muito como o apagador de lampião lá do Pequeno Príncipe. A gente se prende à norma. Tudo bem, concordo que somos vinculados às normas, mas normas precisam ser também interpretadas. A norma, ela jamais vai dizer, ao pé da letra, tudo o que tem que ser feito, senão seria até porque há inúmeras situações que muitas vezes a norma não é capaz de abarcar. E a gente tem que usar o que aí? O nosso poder discricionário e, sobretudo, o bom senso e a nossa moralidade. E realizarmos realmente aquilo que tem que realizar. E não simplesmente buscar travar realizações
sobrepondo as normas às iniciativas de desenvolvimento econômico. Entraves impostos pelos órgãos públicos que dificultam o processo de registro e legalização de empresas, fazendo com que o país deixe de impulsionar sua economia. O cidadão hoje, se ele quer abrir um negócio, qualquer tipo de negócio, eu tenho usado muito um exemplo seguinte: vamos supor que eu queira abrir um negócio, criar, digamos, vou criar uma empresa de fazer página na internet. Risco zero. Risco ambiental, né? Não o risco do meu negócio, o risco econômico, o risco do negócio, ele é inerente a ele, pode ser que dê certo ou não. Mas eu vou trabalhar na minha casa, a hora que eu quiser, no meu computador, com a minha internet, ou seja, risco zero. E Leila pretende colocar aqui numa praça de João Pessoa uma barraca para vender fogos de artifício. Altíssimo risco. No entanto, muitas vezes as mesmas exigências que os órgãos públicos colocam para o meu negócio, que uma atividade de risco zero, vai colocar para o da Leila, de altíssimo risco. Está faltando o bom senso. Está faltando realmente essa coisa de dizer, não, essa atividade não oferece nenhum risco e ela vai trazer realmente benefícios muito mais rápido, então libera, deixa andar. Mas não, o que vemos são, além de processos sendo tratados de forma única, mas processos ainda andando em inúmeros órgãos, em inúmeras instâncias. Que é exatamente isso, a dispersão institucional dos responsáveis pelos procedimentos realizados durante o processo, uma vez que existe um grande número de órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos. E nem sempre esses órgãos estão alinhados, sintonizados, para realizar o processo de modo eficiente. Nem sempre, eu diria, na grande maioria das vezes, eles não estão alinhados. E o que faz isso? O cidadão se vê nessa roda viva. Isso me lembra o seguinte, eu não sei se aqui alguém já estudou física, eu também não, só lá no estudo primário, fundamental, de nível médio, mas me lembra o seguinte, um motor de liquidificador, qualquer motor que você tem ali um campo magnético, um eixo preso, e aquele rotor não tem para onde sair, o que é que ele faz? A única maneira, ele fica girando sob o próprio eixo. O cidadão fica com falta de informações consolidadas e excesso de exigências. Lentidão ou burocracia nos processos formalizados. Perda de tempo no processo e alto custo de investimento. Excesso de ações e informações duplicadas. E sobreposições de obrigações. Ele se vê dentro dessa roda viva sem ter para onde sair. E fica girando, feito lá... aquele rotor, aquele motor de liquidificador dentro do próprio eixo, girando e não consegue sair do lugar e não consegue achar um caminho, porque ele está realmente preso por algumas forças magnéticas lhe comprimindo. Me faz lembrar realmente isso, esse cenário. É isso que temos hoje. Isso é uma verdade, não vamos fugir disso. Nós temos que, primeiramente, assumir as nossas verdades para poder mudar a nós mesmos, nossas atitudes, e mudar o cenário que precisamos mudar. Isso tudo, gente, leva o seguinte, esses dados não são meus, esses dados são do Doing Business. Doing Business exatamente é um relatório produzido pelo Banco Mundial, com diversas entidades parceiras, e que ele estuda exatamente essas dificuldades, o cenário para o empreendedorismo, e ele faz isso em 190 países do mundo. E segundo o Doing Business de 2017, o Brasil, viu, Giovanni, melhorou. A gente estava com um número aí de 107, 105 dias, né? O Brasil leva, em média, 79,5 dias para o cidadão ter o seu negócio lá devidamente registrado, bonitinho, funcionando. Sem nenhum fiscal ter que ir lá. Não, faltou esse alvará. Não, faltou isso aqui. Você não pode funcionar. Mas de jeito nenhum. Você não tirou isso aqui, esse relatório lá do órgão ambiental, esse da prefeitura. Não pode. Hoje, levamos ainda quase 80 dias. Num país que está precisando alavancar sua economia, quase 5 mil municípios, desses quase 5 mil, acho que 90% vivendo de transferências da União. Então, temos realmente que mudar isso aí, temos que mudar essa situação. Levamos aí quase 80 dias, quando a média global é 21 dias.
A média global, gente. Não significa que tem países aí que leva 3 dias. E, dentre os 190 países pesquisados, esse cenário que eu mostrei para vocês nos coloca em 175º lugar. É muito ruim. Isso dentre 190 países. Ou seja, abaixo de nós temos apenas 15. Apenas 15. E são dados reais, atuais, de 2017, publicado em abril de 2017. Coloquem lá na internet, tá? Do iBusiness, que vocês vão encontrar, ok? Tá? Sendo que, para piorar ainda a situação, nós perdemos uma posição com relação a 2016. Ou seja, perante a comunidade mundial, nós pioramos nossa situação ao invés de melhorar. E está aqui mais ou menos alguns dados desse relatório. É claro que está aqui o nosso Brasil, tá? 175. Veja que abaixo de nós, países sul-americanos que estão abaixo de nós, Bolívia e Venezuela apenas. Que não vou fazer nenhuma citação em respeito aos princípios, mas, ok. Fora isso, gente, a maioria dos países que estão abaixo de nós, o quê? Países da África subsaariana, com um nível de desenvolvimento que sabemos, IDHs e tudo, baixíssimo, mas em situação muito mais sofrível do que a nossa. No entanto, sob esse aspecto, nós estamos aqui praticamente igual a eles. Então, estamos muito mal. Acima de nós, é evidente, tem muitos acima de nós, mas eu fiz questão de selecionar os nossos irmãos aqui sul-americanos. Olha, Chile, 59º, Uruguai, Colômbia, Ruanda. País africano também muito acima da nossa posição. Gana, muito acima da nossa posição. El Salvador. E Timor-Leste, inclusive, que recentemente acabou de sair de uma guerra tremenda, está mais organizado sobre esse aspecto do que nós. Então, temos que realmente voltar para as nossas mesas de trabalho, para os nossos gabinetes e repensarmos isso enquanto gestores públicos. Isso é aquele gráfico, tá? Apenas aqueles dados, numa representação gráfica, está ali o nosso Brasil aqui, e aqui aqueles países que estão abaixo. Veja que a gente está, e aqui os demais que estão abaixo de nós. Estamos numa posição realmente muito... Quem está aqui? A República Centro-Africana, é o último colocado. Então veja que, em termos de, quando se coloca no gráfico, a gente não está muito distante dele, não. Estamos quase que no mesmo patamar. E evidente que temos inúmeras ações a serem realizadas para isso. Há temas como levantado pelo Edemilson aí, no caso da Prefeitura de João Pessoa, que iniciou e busca ainda a organização da sua administração tributária, que esse vai ser um tema da próxima palestra do colega José Mário, tá? Então não vou adentrar nesse tema. Mas eu diria hoje, a solução mais simples, viável e barata para, pelo menos, sairmos desse patamar de 175, é a Rede Sim. Para baixarmos aqueles 79,5 dias de realização de uma empresa, sei lá, para 5, 7, dentro de um prazo razoável, é a Rede Sim. E o que é a Rede Sim? O nome já diz, é uma rede de computadores, de programas de computadores, do qual participa União, Estados, Distrito Federal e municípios. Se não participam, devem participar, e esse é o nosso propósito aqui, fazer com que os municípios adiram realmente à Rede Sim, mas de fato, aderir de fato, não apenas formalizar um termo de adesão junto ao SEBRAE, mas aderir de fato, com espírito realmente de colaboração, com espírito de mudança, com um propósito realmente de mudança de atitude. É esse o grande objetivo desse encontro. E por quê? Porque queremos? Não, porque precisamos fazer isso. Não é uma questão de vontade, é uma questão de necessidade. Precisamos fazer e precisamos fazer urgentemente. Não podemos deixar para amanhã.
Tá? E a rede SIM, esse sistema integrado, permite a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas em todas as juntas comerciais do Brasil, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia ao mínimo necessário. Tá? Como funciona essa rede SIM? É evidente, não vou entrar aqui em aspectos técnicos da rede SIM. Tá? O SEBRAE está ali para prestar toda essa orientação, a JUSEP. Tá? Mas, graficamente, seria isso. O contribuinte, ele vai entrar com um único processo, com um único pedido de legalização, de formação, de formalização do seu negócio perante a sua junta, a junta comercial do seu estado. A partir daí, esse processo é único e ele tramitará de forma eletrônica entre todos os órgãos envolvidos. Ah, ok, junta comercial verificou lá, está ok, está pronto, você tem seu NIRI. Manda para onde? Manda então agora o processo para a Prefeitura de Campina Grande, para a Prefeitura lá, né, fazer a sua inscrição. A Prefeitura está ok, está tudo ok, vai enviar para os órgãos ambientais, Corpo de Bombeiros. Essa é a ideia. Tá? Todos os órgãos envolvidos no processo de legalização, de formalização de um negócio, de uma empresa, estarem integrados à rede SIM, e através de um único processo. O contribuinte, o cidadão que quer empreender, não tem que hoje é a junta comercial e fica lá, aquele processo dele lá no meio de mais de 200 processos, como ficava a mesa do Adenilson aí há 3, 4 anos atrás, né, Adenilson? 200 processos aqui enfileirados, sabe-se lá Deus quando aquilo vai sair. Depois, mais não sei quantos dias lá na mesa lá da prefeitura, lá do seu município. Depois, Receita Federal, órgãos ambientais. O cidadão não vai precisar fazer mais isso com a rede SIM. Ele vai dar entrada no seu processo na junta comercial e, através daí, ele tramitar automaticamente. Né? Ele vai poder apenas acompanhar. Né? Poder e querer acompanhar. E, evidentemente, ele vai querer acompanhar o andamento do processo dele. Tá? Um único processo. Ele vai poder fazer registro, alteração e baixa de seu negócio. Né? Ele pode já, de pronto, antes de formalizar o negócio, realizar uma pesquisa prévia do nome. Né? Quer montar a sua empresa lá, pronto, ele entra lá, se aquele nome está disponível no seu estado, se está disponível, ele se apropria do nome e inicia o processo. Vai pesquisar sobre a documentação exigida em cada localidade. Ah, poxa, eu quero abrir meu negócio em Campina Grande. Para esse tipo de negócio, o que a Prefeitura de Campina Grande exige? O que a Prefeitura de João Pessoa exige? Tá? Pesquisar sobre a possibilidade de exercício da atividade no local escolhido. É evidente aquele meu exemplo lá, um exemplo muito forte, mas a ideia era exatamente essa. É claro que a Leila não vai poder abrir sua barraquinha de fogos de artifício no meio de uma praça de João Pessoa, nem praça de lugar nenhum. Então, Manuela quer dizer, olha, eu quero abrir uma barraquinha para vender fogos de artifício. Então, vai dizer se ela pode, onde é? Não, eu quero abrir na Praça da Independência aqui, né? Mas na Praça da Independência. Evidente que vai dizer, lá você não pode, procure outro local. Ou o órgão, o próprio órgão já vai ofertar, olha, esse tipo de negócio você só pode fazer aqui, aqui ou lá. Mas isso, previamente, através do próprio portal. Ele não vai ter que ficar 4 horas, 2 horas, 40 minutos, sei lá quanto tempo, né, no centro de atendimento, seja de onde for, da Receita, da Prefeitura, de junta comercial, não vai necessitar para ter essa informação. Ele já vai ter essa informação através da rede SIM. Na sua casa, comodamente, tomando o seu café da manhã, quando ele acordou daquele belo sonho de dizer, eu vou ser empreendedor, e resolveu agir tomando o seu café da manhã. Alvarás provisórios, aquele caso, por exemplo, se a minha situação era uma empresa para construir páginas na internet, risco zero, ambiental zero, então, é evidente que eu vou ter direito a um alvará provisório. Olha, pronto, está aqui o seu alvará provisório, vá lá resolver, comece a ganhar dinheiro, né, porque a gente precisa que você ganhe dinheiro, e depois a gente vai, o processo vai andando, mas se sua atividade não envolve risco nenhum, comece a trabalhar. Essa é a ideia. Tá, então aqui é um resumo de tudo isso que eu passei, né? Temos realmente um tempo curto, é evidente que não vou reler tudo novamente, até porque esse material vai ser disponibilizado todo para vocês, pelo menos foi a informação que eu obtive tá, gente, como é que
esses programas trabalham? Existem os integradores estaduais, os programas, digamos assim, simplificando. Existe a Rede Sim da Paraíba, a Rede Sim do Rio Grande do Norte, a Rede Sim de Alagoas, tá? São os programas integradores, onde o contribuinte entra lá com seus dados, sempre através do integrador do seu estado, e esses integradores, eles, tá, jogam todos esses dados para o integrador nacional, que é da Receita Federal. Então, esses programas aqui eu representei apenas a bandeira de Pernambuco e a bandeira da Paraíba, mas vocês entendam aqui como 27 bandeiras, ou mais, né? Tem os municípios todos aí, né? 27 seria só estados, tá? Todos os municípios também integrados aqui, tá? Então, temos o integrador aqui de Pernambuco, o integrador da Paraíba. Então, são sistemas que eles vão trabalhar de forma integradas, ou seja, um buscando dados no outro e, ao mesmo tempo, jogando dados, alimentando esse outro sistema. Assim como o integrador nacional da Receita busca dados, digamos, nos integradores dos estados, esses integradores estaduais, Rede Sim PB, a Rede Sim do Rio Grande do Norte, Rede Sim Alagoas, vai também inserir dados no integrador nacional da Receita Federal. Com isso, os sistemas são interoperáveis, ou seja, eles operam entre si e foram construídos para estarem sempre disponíveis. Você está com insônia, acordou do belo sonho de ser empreendedor, ou não estava com insônia, mas sonhou e resolveu, vou começar esse negócio agora. 2 da manhã você vai começar o seu negócio, tá? Porque ele vai estar sempre disponível e estável. Essa é, digamos, a cara aqui do portal da Rede Sim PB. Tá? Eu pedi ao operador lá para clicar ali no Rede Sim, para ele abrir realmente na internet. Eu não sei se está funcionando, se deu certo. Pronto, está dando certo. Tá? Para quem nunca acessou a Rede Sim Paraíba, esse é o nosso portal. Tá? Veja que aqui, olha, acompanhamento do processo, pesquisa prévia, ele faz tudo por aí. Também não vou dar uma aula aqui sobre o portal, até porque levaria muito tempo. E lá embaixo, se o operador puder descer um pouquinho aí a página, ou subir, porque lá embaixo tem... Pronto, aqui, tá? Mapa dos municípios implantados. Você poderá ver, seu gestor, se o seu município em que situação está. Se ele está implantado. Por favor, você pode criar aqui, só para a gente abrir o mapa, aqui assim, isso. Tá? Se ele está implantado, se ele está implantado e habilitado, ou se ele está simplesmente não implantado. Não implantado, estaca 0, não foi feito absolutamente nada ainda. O implantado significa aquele município que já formalizou um termo de adesão junto ao SEBRAE, mas ainda os seus computadores, a sua rede lógica, os seus servidores, eu falo servidor, pessoa mesmo, ainda não está habilitado a operar o sistema, ou seja, ele existe formalmente, mas ainda não está funcionando. E o implantado e habilitado, que é o verdinho, é aquele que já formalizou o seu termo de adesão, esse termo de adesão chegou até a Junta Comercial aqui da Paraíba, a Junta Comercial da Paraíba já enviou a empresa de informática lá, que é a Vox, e, enfim, esse município está implantado. E veja, nós só temos, dos nossos 223 municípios, eu liguei ontem para o colega do SEBRAE, sabe quantos temos implantados? Isso até ontem, pode ser que esse mapa não esteja atualizado aí do portal. Até ontem, 75. Apenas 75. Mas 75 já é um bom número, né? O pessoal já está fazendo tudo. Não. Porque qual é o conceito de implantado e habilitado? Se o seu município já tiver disponibilizado para o contribuinte seu, lá do seu município, pelo menos a consulta prévia, pelo menos, ele já se considera nesse estágio implantado e habilitado. Então, o implantado e habilitado, além de ter um número muito baixo, isso, né, teria que ver município a município, não significa que todos os serviços estejam disponíveis. Porque se apenas a consulta prévia já estiver disponível, ele fica verdinho ali. Então, cheguem, né, quando voltarem aos seus gabinetes de trabalho, deem uma olhadinha na situação do seu município. Por favor. Pode fechar, por favor, a página da internet e voltar ao slide, amigo?
Ok, obrigado. Pronto, e esse é o grande objetivo da Rede Sim, fazer com que todos esses sistemas trabalhem de forma integrada, todos esses órgãos trabalhem de forma integrada, mediante um único processo, e com foco no cidadão. Com foco no cidadão, na atividade, no sonho do cidadão de empreender, de gerar riqueza, e não mais com foco apenas nas normas. Normas se mudam, gente. Norma é muito fácil mudar. Reúne todo mundo lá, juntas, não, vamos, isso aqui está travando a economia, vamos sentar aqui, vamos mudar essa norma. Norma muda-se. Tem a palavra o nosso palestrante Gilberto Mendes Rios. Bom dia, bom dia. Eu vou pedir aqui permissão ao colega Adenilson para ficar de pé, que eu fico muito mais à vontade. Mais uma vez, bom dia. Eu queria primeiramente saudar o nosso superintendente e parabenizá-lo e dizer o seguinte, que a admiração que eu fiquei mais ainda com a sua energia. Giovanni ontem, só para registrar, ele está desde segunda-feira fora lá da superintendência, fazendo viagens aí pelo nosso sertão aqui nordestino, e ontem saiu de Mossoró pela manhã, visitou diversas unidades nossas, e ontem à noite ainda estava aqui firme e forte, com toda a sua energia. Mas eu estou fazendo esse registro apenas para mostrar também para vocês a importância e a relevância desse evento. Acho que qualquer outra pessoa encontraria facilmente justificativas para não se fazer presente. Mas, dada a importância e a relevância, né, que todos nós, todos os mentores desse evento, a ele atribuem, com certeza, Giovanni fez realmente esse sacrifício para as 8 da noite estar aqui, após passar por uns percalços aí de trocas de pneus, por aí. Parabéns, Giovanni. Obrigado mais uma vez. Tá? E ontem, nas falas do prefeito de João Pessoa, do secretário João Azevedo, eu fiquei pensando que eles não estavam apenas prestando contas à população, a esse público, das suas realizações. E fiquei pensando exatamente o seguinte: qual é, na essência, não aquele aspecto legalista que nós encontramos nos regulamentos, nas leis, nos códigos de éticas, mas na essência, o papel de um gestor público. Seja ele em qualquer nível, seja ocupando um cargo eletivo ou não, seja ocupando um cargo efetivo, concursado, como nós ocupamos, mas qual é realmente esse papel? E eu vi que o seguinte, que era o de, Giovanni, de realizar sonhos. Porque quando vimos ontem na fala, que também não estou aqui fazendo nenhum julgamento, nem cabe a mim fazer qualquer julgamento, que entregamos tantas casas, entregamos tudo isso, ou seja, muitas pessoas tiveram ali seus sonhos realizados. Quando viajamos pelas nossas estradas paraibanas, hoje todas asfaltadas, umas malhas asfálticas fantásticas, sabemos disso, temos sonhos realizados. E hoje, o que buscamos aqui com esse evento, não apenas hoje, durante todo o evento, é exatamente isso: identificarmos sonho daquelas pessoas que estão do outro lado das nossas mesas de trabalho e buscarmos maneiras de facilitarmos a realização desses sonhos. Até porque, meus amigos, aqui para avançar, acho que é para baixo, deixa eu ver. Até porque é o seguinte, isso é criação minha, isso é uma pesquisa que está no GEM, que é o Global Entrepreneurship Global. Meu inglês é péssimo. Mas, ao pé da letra, seria o seguinte: seria o monitor do empreendedorismo no mundo. É um relatório produzido por diversas entidades. Aqui no Brasil, como parceiras, temos SEBRAE, Universidade Federal do Paraná, o Instituto Brasileiro da Qualidade, FGV, então, fontes seríssimas. E nós temos como terceiro maior sonho dos brasileiros situados na faixa etária de 18 a 64 anos, o quê? Ter seu próprio negócio. Isso não é brincadeira. É o terceiro maior sonho. O primeiro é a casa própria,
O segundo, viajar pelo Brasil. E o terceiro, ter o seu próprio negócio. E são dados reais, colhidos em 2016, não são dados antigos também não, são dados colhidos em 2016, do terceiro trimestre de 2016 e publicados em abril de 2017, portanto extremamente atualizados. Veja que ter seu próprio negócio está até muito acima em nível de importância para essas pessoas do que fazer carreira numa empresa. Somos um país de empreendedores. E isso não pode ser desprezado em momento algum por qualquer gestor público em qualquer nível, em qualquer cargo. De forma nenhuma. Temos que ter respeito por esses sonhos. E muito mais do que isso, eu acho que temos que sonhar juntos com essas pessoas. Então, esse evento, né, que desde ontem, que se iniciou ontem e se estende até amanhã, ele tem, acho que, como maior propósito esse: despertar o nosso interesse para os sonhos desses 41 milhões de brasileiros dentro da faixa etária de 18 a 64 anos. Tá? No entanto, o que essas pessoas encontram quando se deparam para realizar os seus sonhos, quando buscam realizar os seus sonhos? Encontram um cenário ainda hoje totalmente adverso, totalmente contrário aos seus interesses. Alegam, né, que fatores em que a educação ou capacitação estão envolvidas em qualquer forma ou nível, ou seja, ausência de capacitação, ausência de educação, políticas governamentais, ou seja, burocracia, fatores relacionados com as políticas públicas que interferem na atividade empreendedora, apoio ou restrição, impostos, burocracias, excessos de regulamentações, apoio financeiro, fatores relacionados a qualquer tipo de financiamento, incluídos subsídios públicos, investimento informal, bancos, crédito, microcrédito e capital de risco. Ou seja, esse é o cenário, digamos, socioeconômico que os nossos sonhadores, os nossos empreendedores encontram hoje. E é isso que a gente tem que buscar reverter. Até porque, né, estamos falando desde ontem, os palestrantes que me antecederam estão falando desde ontem o quê? Em receita própria. Precisamos alavancar, precisamos dar um plus na receita própria dos municípios. E como vamos fazer isso se não dificultamos, se não criamos dificuldades, pelo menos não temos procurado facilitar, né, a vida desses cidadãos, a realização desses sonhos que trariam automaticamente recursos para os cofres públicos municipais. Agora, paradoxalmente, é o seguinte: 25,7%, né, 26% do total dessas pessoas pesquisadas jamais buscaram um órgão de apoio, um órgão que possa lhe orientar, tipo SEBRAE, uma associação de contadores, associação comercial. Ou seja, muitos sequer têm conhecimento que existe uma estrutura de apoio, como o SEBRAE, que está aqui presente, né? E como outros órgãos também, para lhe apoiar, para lhe orientar. Isso significa que nós não estamos fazendo bem o nosso dever de casa. Porque se essas instituições existem, e se 1/4 dessa população pesquisada alega inexistência desse tipo de apoio, é porque nós não estamos mostrando a nossa cara. Vamos realmente fazer o nosso meia-culpa. A gente tem que mostrar a nossa cara. A gente tem que dizer para que existimos. Porque é isso o que os nossos administrados esperam de nós. Tá? E esse é o cenário, realmente, o macro cenário que as pessoas encontram na hora de realizar um negócio. Normas e padrões se sobrepondo às iniciativas de desenvolvimento. Isso me lembra muito, certamente, muita gente já leu. Eu nunca fui candidato a Miss Universo, viu, gente? Mas eu já li O Pequeno Príncipe. Há muitos anos, para fazer trabalho escolar. E me lembra muito o apagador de lampião. Ele apagava o lampião independentemente de ter sol ou ter lua, porque estava no regulamento. Ou seja, não importava para ele as circunstâncias ambientais e tudo. Podia estar a maior claridade. Mas por que você apagou o lampião? Porque está no regulamento.
E a gente tem agido muito como o apagador de lampião lá do Pequeno Príncipe. A gente se prende à norma. Tudo bem, concordo que somos vinculados às normas, mas normas precisam ser também interpretadas. A norma, ela jamais vai dizer, ao pé da letra, tudo o que tem que ser feito, senão seria até porque há inúmeras situações que muitas vezes a norma não é capaz de abarcar, e a gente tem que usar o que aí? O nosso poder discricionário, e sobretudo o bom senso e a nossa moralidade. E realizarmos realmente aquilo que tem que realizar. E não simplesmente buscar travar realizações, sobrepondo as normas às iniciativas de desenvolvimento econômico. Entraves impostos pelos órgãos públicos que dificultam o processo de registro e legalização de empresas, fazendo com que o país deixe de impulsionar sua economia. O cidadão hoje, se ele quer abrir um negócio, qualquer tipo de negócio. Eu tenho usado muito um exemplo seguinte: vamos supor que eu queira abrir um negócio, criar, digamos, vou criar uma empresa de fazer página na internet. Risco zero. Risco ambiental, não o risco do meu negócio, o risco econômico, o risco do negócio, ele é inerente a ele, pode ser que dê certo ou não. Mas eu vou trabalhar na minha casa, a hora que eu quiser, no meu computador, com a minha internet, ou seja, risco zero. E Leila pretende colocar aqui numa praça de João Pessoa uma barraca para vender fogos de artifício. Altíssimo risco. No entanto, muitas vezes as mesmas exigências que os órgãos públicos colocam para o meu negócio, que uma atividade de risco zero, vai colocar para o da Leila, de altíssimo risco. Está faltando o bom senso. Está faltando realmente essa coisa de dizer, não, essa atividade não oferece nenhum risco, e ela vai trazer realmente benefícios muito mais rápido, então libera, deixa andar. Mas não, o que vemos são, além de processos sendo tratados de forma única, mas processos ainda andando em inúmeros órgãos, em inúmeras instâncias. Que é exatamente isso, a dispersão institucional dos responsáveis pelos procedimentos realizados durante o processo, uma vez que existe um grande número de órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos. E nem sempre esses órgãos estão alinhados, sintonizados, para realizar o processo de modo eficiente. Nem sempre, eu diria, na grande maioria das vezes, eles não estão alinhados. E o que faz isso? O cidadão se vê nessa roda viva. Isso me lembra o seguinte, eu não sei se aqui alguém já estudou física, eu também não, só lá no estudo primário, fundamental, nível médio, mas me lembra o seguinte, um motor de liquidificador, qualquer motor que você tem ali um campo magnético, um eixo preso, e aquele rotor não tem para onde sair, o que é que ele faz? A única maneira, ele fica girando sob o próprio eixo. O cidadão fica com falta de informações consolidadas e excesso de exigências. Lentidão ou burocracia nos processos formalizados, perda de tempo no processo e alto custo de investimento, excesso de ações e informações duplicadas e sobreposições de obrigações. Ele se vê dentro dessa roda viva sem ter para onde sair e fica girando, feito lá, aquele rotor, aquele motor de liquidificador dentro do próprio eixo, girando e não consegue sair do lugar e não consegue achar um caminho, porque ele está realmente preso por algumas forças magnéticas lhe comprimindo. Me faz lembrar realmente isso, esse cenário. É isso que temos hoje. Isso é uma verdade, não vamos fugir disso. Nós temos que, primeiramente, assumir as nossas verdades para poder mudar a nós mesmos, nossas atitudes, e mudar o cenário que precisamos mudar. Isso tudo, gente, leva o seguinte, esses dados não são meus, esses dados são do Doing Business. Doing Business exatamente é um relatório produzido pelo Banco Mundial, com diversas entidades parceiras, e que ele estuda exatamente essas dificuldades, o cenário para o empreendedorismo, e ele faz isso em 190 países do mundo. E segundo o Doing Business de 2017, o Brasil, viu, Giovanni, melhorou. A gente estava com um número de 107, 105 dias, O Brasil leva, em média, 79,5 dias para o cidadão ter o seu negócio lá devidamente registrado, bonitinho, funcionando, sem nenhum fiscal ter que ir lá. Não, faltou esse alvará.
Não, faltou isso aqui, você não pode funcionar. Mas de jeito nenhum. Você não tirou isso aqui, esse relatório lá do órgão ambiental, esse da prefeitura? Não pode. Tá? Hoje, levamos ainda quase 80 dias. Num país que está precisando alavancar sua economia, né? Quase 5 mil municípios, desses quase 5 mil, acho que 90% vivendo de transferências da União. Então, temos realmente que mudar isso aí, temos que mudar essa situação. Levamos aí quase 80 dias, quando a média global é 21 dias. A média global, gente, não significa que tem países aí que leva 3 dias. E dentre os 190 países pesquisados, esse cenário que eu mostrei para vocês nos coloca em 175º lugar. É muito ruim, isso dentre 190 países. Ou seja, abaixo de nós temos apenas 15. Apenas 15. E são dados reais, atuais, de 2017, publicado em abril de 2017. Coloquem lá na internet, tá? Do Business, que vocês vão encontrar, ok? Tá? Sendo que, para piorar ainda a situação, nós perdemos uma posição com relação a 2016. Ou seja, perante a comunidade mundial, nós pioramos nossa situação ao invés de melhorar. E está aqui mais ou menos alguns dados desse relatório. É claro que está aqui o nosso Brasil, tá? 175. Veja que abaixo de nós, países sul-americanos que estão abaixo de nós, Bolívia e Venezuela apenas. Que não vou fazer nenhuma citação em respeito aos princípios, mas, ok. Fora isso, gente, a maioria dos países que estão abaixo de nós, o quê? Países da África subsaariana, com um nível de desenvolvimento que sabemos, IDHs e tudo, baixíssimo, mas em situação muito mais sofrível do que a nossa. No entanto, sob esse aspecto, nós estamos que praticamente igual a eles. Então, estamos muito mal. Acima de nós, é evidente, tem muitos acima de nós, mas eu fiz questão de selecionar os nossos irmãos aqui sul-americanos. Olha, Chile, 59º, Uruguai, Colômbia, Ruanda, país africano também muito acima da nossa posição, Gana, muito acima da nossa posição, El Salvador, e Timor-Leste, inclusive, que recentemente acabou de sair de uma guerra tremenda, está mais organizado sobre esse aspecto do que nós. Então, temos que realmente voltar para as nossas mesas de trabalho, para os nossos gabinetes e repensarmos isso enquanto gestores públicos. Isso é aquele gráfico, tá? Apenas aqueles dados, numa representação gráfica, está ali o nosso Brasil aqui, e aqui aqueles países que estão abaixo. Veja que a gente está, e aqui os demais que estão abaixo de nós. Estamos numa posição realmente muito... Quem está aqui? A República Centro-Africana, é o último colocado. Então veja que, em termos de, quando se coloca no gráfico, a gente não está muito distante dele, não. Estamos quase que no mesmo patamar. E evidente que temos inúmeras ações a serem realizadas para isso. Há temas como levantado pelo Edemilson aí, no caso da Prefeitura de João Pessoa, que iniciou e busca ainda a organização da sua administração tributária, que esse vai ser um tema da próxima palestra do colega José Mário, tá? Então não vou adentrar nesse tema. Mas eu diria hoje, a solução mais simples, viável e barata para, pelo menos, sairmos desse patamar de 175, é a Rede Sim. Para baixarmos aqueles 79,5 dias de realização de uma empresa, sei lá, para 5, 7, dentro de um prazo razoável, é a Rede Sim. E o que é a Rede Sim? Tá? O nome já diz, é uma rede de computadores, de programas de computadores, do qual participa União, Estados, Distrito Federal e municípios,
se não participam, devem participar, e esse é o nosso propósito aqui, fazer com que os municípios adiram realmente à Rede Sim, mas de fato, aderir de fato, não apenas formalizar um termo de adesão junto ao SEBRAE, mas aderir de fato, com espírito realmente de colaboração, com espírito de mudança, com um propósito realmente de mudança de atitude. É esse o grande objetivo desse encontro. E por quê? Porque queremos? Não, porque precisamos fazer isso. Não é uma questão de vontade, é uma questão de necessidade. Precisamos fazer e precisamos fazer urgentemente. Não podemos deixar para amanhã. Tá? E a Rede Sim, esse sistema integrado, permite a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas em todas as juntas comerciais do Brasil, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia ao mínimo necessário. Tá? Como funciona essa Rede Sim? É evidente, não vou entrar aqui em aspectos técnicos da Rede Sim, tá? O SEBRAE está ali para prestar toda essa orientação, a JUSEP, tá? Mas graficamente seria isso: o contribuinte, ele vai entrar com um único processo, um único pedido de legalização, de formação, de formalização do seu negócio perante a sua junta, a junta comercial do seu estado. A partir daí, esse processo é único e ele tramitará de forma eletrônica entre todos os órgãos envolvidos. Ok, junta comercial verificou lá, está ok, está pronto, você tem seu NIRE. Manda para onde? Manda então agora o processo para a Prefeitura de Campina Grande, para a Prefeitura lá, né, fazer a sua inscrição. A Prefeitura está ok, está tudo ok, vai enviar para os órgãos ambientais, Corpo de Bombeiros. Essa é a ideia. Tá? Todos os órgãos envolvidos no processo de legalização, de formalização de um negócio, de uma empresa, estarem integrados à Rede Sim, e através de um único processo. O contribuinte, o cidadão que quer empreender, não ter que hoje ir à junta comercial e fica lá, aquele processo dele lá no meio de mais de 200 processos, como ficava a mesa do Adenilson aí há 3, 4 anos atrás, né, Adenilson? 200 processos aqui enfileirados, sabe-se lá Deus quando aquilo vai sair. Depois, mais não sei quantos dias lá na mesa lá da prefeitura, do seu município. Depois, Receita Federal, órgãos ambientais. O cidadão não vai precisar fazer mais isso com a Rede Sim. Ele vai dar entrada no seu processo na junta comercial e, através daí, ele tramitar automaticamente, né? Ele vai poder apenas acompanhar, né? Poder e querer acompanhar, e, evidentemente, ele vai querer acompanhar o andamento do processo dele. Tá? Um único processo, ele vai poder fazer registro, alteração e baixa de seu negócio. Né? Ele pode já, de pronto, antes de formalizar o negócio, realizar uma pesquisa prévia do nome. Quer montar a sua empresa lá, pronto, ele entra lá, se aquele nome está disponível no seu estado, se está disponível, ele se apropria do nome e inicia o processo. Vai pesquisar sobre a documentação exigida em cada localidade. Poxa, eu quero abrir meu negócio em Campina Grande. Para esse tipo de negócio, o que a Prefeitura de Campina Grande exige? O que a Prefeitura de João Pessoa exige? Pesquisar sobre a possibilidade de exercício da atividade no local escolhido. É evidente aquele meu exemplo lá, um exemplo muito forte, mas a ideia era exatamente essa. É claro que a Leila não vai poder abrir sua barraquinha de fogos de artifício no meio de uma praça em João Pessoa, nem praça de lugar nenhum. Então, Manuela quer dizer, olha, eu quero abrir uma barraquinha para vender fogos de artifício. Então, vai dizer se ela pode, onde é? Não, eu quero abrir na Praça da Independência aqui, né? Mas na Praça da Independência. Evidente que vai dizer, lá você não pode, procure outro local. Ou o órgão, o próprio órgão já vai ofertar, olha, esse tipo de negócio você só pode fazer aqui, aqui ou lá. Mas isso, previamente, através do próprio portal. Ele não vai ter que ficar 4 horas, 2 horas, 40 minutos, sei lá quanto tempo, né, no centro de atendimento, seja de onde for, da Receita, da Prefeitura, de junta comercial, não vai necessitar para ter essa informação. Ele já vai ter essa informação através da Rede Sim. Na sua casa, comodamente, tomando o seu café da manhã, quando ele acordou daquele belo sonho de dizer, eu vou ser empreendedor, e resolveu agir tomando o seu café da manhã. Alvarás provisórios, aquele caso, por exemplo, se a minha situação era uma empresa para construir páginas na internet, risco zero, ambiental zero, então, é evidente que eu vou ter direito a um alvará provisório. Olha, pronto,
está aqui o seu alvará provisório, vá lá resolver, comece a ganhar dinheiro, né, porque a gente precisa que você ganhe dinheiro, e depois a gente vai, o processo vai andando. Mas se sua atividade não envolve risco nenhum, comece a trabalhar. Essa é a ideia. Tá, então aqui é um resumo de tudo isso que eu passei, né? Temos realmente um tempo curto, é evidente que não vou reler tudo novamente, até porque esse material vai ser disponibilizado todo para vocês, pelo menos foi a informação que eu obtive tá? Tá, gente, como é que esses programas trabalham? Existem os integradores estaduais, os programas, digamos assim, simplificando. Existe a Rede Sim da Paraíba, a Rede Sim do Rio Grande do Norte, a Rede Sim de Alagoas, tá? São os programas integradores, onde o contribuinte entra lá com seus dados, sempre através do integrador do seu estado, e esses integradores, eles, tá, jogam todos esses dados para o integrador nacional, que é da Receita Federal. Então, esses programas aqui eu representei apenas a bandeira de Pernambuco e a bandeira da Paraíba, mas vocês entendam aqui como 27 bandeiras, ou mais, né? Tem os municípios todos aí, né? 27 seria só estados, tá? Todos os municípios também integrados aqui, tá? Então, temos o integrador aqui de Pernambuco, o integrador da Paraíba. Então, são sistemas que eles vão trabalhar de forma integradas, ou seja, um buscando dados no outro e, ao mesmo tempo, jogando dados, alimentando esse outro sistema. Assim como o integrador nacional da Receita busca dados, digamos, nos integradores dos estados, esses integradores estaduais, Rede Sim PB, a Rede Sim do Rio Grande do Norte, Rede Sim Alagoas, vai também inserir dados no integrador nacional da Receita Federal. Com isso, os sistemas são interoperáveis, ou seja, eles operam entre si e foram construídos para estarem sempre disponíveis. Você está com insônia, acordou do belo sonho de ser empreendedor, ou não estava com insônia, mas sonhou e resolveu, vou começar esse negócio agora. 2 da manhã você vai começar o seu negócio, tá? Porque ele vai estar sempre disponível e estável. Essa é, digamos, a cara aqui do portal da Rede Sim PB. Tá? Eu pedi ao operador lá para clicar ali no Rede Sim, para ele abrir realmente na internet. Eu não sei se está funcionando, se deu certo. Pronto, está dando certo. Tá? Para quem nunca acessou a Rede Sim Paraíba, esse é o nosso portal. Tá? Veja que aqui, olha, acompanhamento do processo, pesquisa prévia, ele faz tudo por aí. Também não vou dar uma aula aqui sobre o portal, até porque levaria muito tempo. E lá embaixo, se o operador puder descer um pouquinho aí a página, ou subir, porque lá embaixo tem... Pronto, aqui, tá? Mapa dos municípios implantados. Você poderá ver, seu gestor, se o seu município em que situação está. Se ele está implantado, por favor, você pode criar aqui, só para a gente abrir o mapa, aqui assim, isso. Tá? Se ele está implantado e habilitado, ou se ele está simplesmente não implantado. Não implantado, estaca 0, não foi feito absolutamente nada ainda. O implantado significa aquele município que já formalizou um termo de adesão junto ao SEBRAE, mas ainda os seus computadores, a sua rede lógica, os seus servidores, eu falo servidor, pessoa mesmo, ainda não está habilitado a operar o sistema, ou seja, ele existe formalmente, mas ainda não está funcionando. E o implantado e habilitado, que é o verdinho, é aquele que já formalizou o seu termo de adesão, esse termo de adesão chegou até a Junta Comercial aqui da Paraíba, a Junta Comercial da Paraíba já enviou uma empresa de informática lá, que é a Vox, e enfim, esse município está implantado. E veja, nós só temos, dos nossos 223 municípios, eu liguei ontem para o colega do SEBRAE, sabe quantos temos implantados? Isso até ontem, pode ser que esse mapa não esteja atualizado aí do portal. Até ontem, 75. Apenas 75. Aí você, mas 75 já é um bom número, né? O pessoal já está fazendo tudo. Não. Porque qual é o conceito de implantado e habilitado? Se
tá? O seu município já tiver disponibilizado para o contribuinte seu, lá do seu município, pelo menos a consulta prévia, pelo menos, ele já se considera nesse estágio implantado e habilitado. Então, o implantado e habilitado, além de ter um número muito baixo, isso, né, teria que ver município a município, não significa que todos os serviços estejam disponíveis. Porque se apenas a consulta prévia já estiver disponível, ele fica verdinho ali. Então, cheguem, né, quando voltarem aos seus gabinetes de trabalho, deem uma olhadinha na situação do seu município. Por favor. Pode fechar, por favor, a página da internet e voltar ao slide, amigo? Ok, obrigado. Pronto, e esse é o grande objetivo da Rede Sim, fazer com que todos esses sistemas trabalhem de forma integrada, todos esses órgãos trabalhem de forma integrada, mediante um único processo, e com foco no cidadão. Com foco no cidadão, na atividade, no sonho do cidadão de empreender, de gerar riqueza, e não mais com foco apenas nas normas. Normas se mudam, gente. Norma é muito fácil mudar. Reúne todo mundo lá, junta, não, vamos, isso aqui está travando a economia, vamos sentar aqui e vamos mudar essa norma. Norma muda-se. Tem a palavra o nosso palestrante Gilberto Mendes Rios. Bom dia, bom dia. Eu vou pedir aqui permissão ao colega Adenilson para ficar de pé, que eu fico muito mais à vontade. Mais uma vez, bom dia. Eu queria primeiramente, né, saudar o nosso superintendente e parabenizá-lo e dizer o seguinte, que a admiração que eu fiquei mais ainda com a sua energia. Giovanni ontem, só para registrar, ele está desde segunda-feira fora lá da superintendência, fazendo, né, viagens aí pelo nosso sertão aqui nordestino, e ontem saiu de Mossoró pela manhã, visitou diversas unidades nossas, e ontem à noite ainda estava aqui firme e forte, com toda a sua energia. Mas eu estou fazendo esse registro apenas para mostrar também para vocês a importância e a relevância desse evento. Acho que qualquer outra pessoa encontraria facilmente justificativas para não se fazer presente. Mas, dada a importância e a relevância, né, que todos nós, todos os mentores desse evento, a ele atribuem, com certeza, Giovanni fez realmente esse sacrifício para as 8 da noite estar aqui, após passar por uns percalços aí, trocas de pneus, por aí. Parabéns, Giovanni. Obrigado mais uma vez. Tá? E ontem, nas falas do prefeito de João Pessoa, do secretário João Azevedo, eu fiquei pensando, que eles não estavam apenas prestando contas, né, à população, a esse público, das suas realizações. E fiquei pensando exatamente o seguinte: qual é, na essência, não aquele aspecto legalista que nós encontramos nos regulamentos, nas leis, nos códigos de éticas, mas na essência, o papel de um gestor público. Seja ele em qualquer nível, seja ocupando um cargo eletivo ou não, seja ocupando um cargo efetivo, né, concursado, como nós ocupamos, mas qual é realmente esse papel? E eu vi que o seguinte, que era o de, Giovanni, de realizar sonhos. Porque quando vimos ontem na fala, que também não estou aqui fazendo nenhum julgamento, nem cabe a mim fazer qualquer julgamento, né, que entregamos tantas casas, entregamos tudo isso, ou seja, muitas pessoas tiveram ali seus sonhos realizados. Quando viajamos pelas nossas estradas paraibanas, hoje todas asfaltadas, umas malhas asfálticas fantásticas, sabemos disso, temos sonhos realizados. E hoje, o que buscamos aqui com esse evento, não apenas hoje, durante todo o evento, é exatamente isso: identificarmos sonho daquelas pessoas que estão do outro lado das nossas mesas de trabalho e buscarmos maneiras de facilitarmos a realização desses sonhos. Até porque, meus amigos, aqui para avançar, acho que é para baixo. Até porque é o seguinte, isso não é criação minha, isso é uma pesquisa
tá, que está no GEM, que é o Global Entrepreneurship Global. Meu inglês é péssimo. Tá, mas, ao pé da letra, seria o seguinte, seria o monitor do empreendedorismo no mundo. É um relatório produzido por diversas entidades, aqui no Brasil como parceiras temos SEBRAE, Universidade Federal do Paraná, o Instituto Brasileiro da Qualidade, FGV, então, fontes seríssimas. E nós temos como terceiro maior sonho dos brasileiros situados na faixa etária de 18 a 64 anos, o quê? Ter seu próprio negócio. Isso não é brincadeira. É o terceiro maior sonho. O primeiro é a casa própria, o segundo, viajar pelo Brasil, e o terceiro, ter o seu próprio negócio. E são dados reais, colhidos em 2016, não são dados antigos também não, são dados colhidos em 2016, do terceiro trimestre de 2016 e publicados em abril de 2017, portanto extremamente atualizados. Veja que ter seu próprio negócio está até muito acima em nível de importância para essas pessoas do que fazer carreira numa empresa. Somos um país de empreendedores. E isso não pode ser desprezado em momento algum por qualquer gestor público em qualquer nível, em qualquer cargo. De forma nenhuma. Temos que ter respeito por esses sonhos. E muito mais do que isso, eu acho que temos que sonhar juntos com essas pessoas. Então, esse evento, né, que desde ontem, que se iniciou ontem e se estende até amanhã, ele tem, acho que, como maior propósito esse: despertar o nosso interesse para os sonhos desses 41 milhões de brasileiros dentro da faixa etária de 18 a 64 anos. Tá? No entanto, o que essas pessoas encontram quando se deparam para realizar os seus sonhos, quando buscam realizar os seus sonhos? Encontram um cenário ainda hoje totalmente adverso, totalmente contrário aos seus interesses. Alegam, que fatores em que a educação ou capacitação estão envolvidas em qualquer forma ou nível, seja ausência de capacitação, ausência de educação, políticas governamentais, ou seja, burocracia, fatores relacionados com as políticas públicas que interferem na atividade empreendedora, apoio ou restrição, impostos, burocracias, excessos de regulamentações, apoio financeiro, fatores relacionados a qualquer tipo de financiamento, incluindo subsídios públicos, investimento informal, bancos, crédito, microcrédito e capital de risco. Ou seja, esse é o cenário, digamos, socioeconômico que os nossos sonhadores, os nossos empreendedores encontram hoje. E é isso que a gente tem que buscar reverter. Até porque, estamos falando desde ontem, os palestrantes que me antecederam estão falando desde ontem o quê? Em receita própria. Precisamos alavancar, precisamos dar um plus na receita própria dos municípios. E como vamos fazer isso se não dificultamos, se não criamos dificuldades, pelo menos não temos procurado facilitar a vida desses cidadãos, a realização desses sonhos que trariam automaticamente recursos para os cofres públicos municipais. Agora, paradoxalmente, é o seguinte: 25,7%, 26% do total dessas pessoas pesquisadas jamais buscaram um órgão de apoio, um órgão que possa lhe orientar, tipo SEBRAE, uma associação de contadores, associação comercial. Ou seja, muitos sequer têm conhecimento que existe uma estrutura de apoio, como o SEBRAE, que está aqui presente, e como outros órgãos também, para lhe apoiar, para lhe orientar. Isso significa que nós não estamos fazendo bem o nosso dever de casa. Porque se essas instituições existem, e se 1/4 dessa população pesquisada alega inexistência desse tipo de apoio, é porque nós não estamos mostrando a nossa cara. Vamos realmente fazer o nosso meia-culpa. A gente tem que mostrar a nossa cara. A gente tem que dizer para que existimos.
porque é isso o que os nossos administrados esperam de nós. Tá? E esse é o cenário, realmente, o macro cenário que as pessoas encontram na hora de realizar um negócio. Normas e padrões se sobrepondo às iniciativas de desenvolvimento. Isso me lembra muito, certamente, muita gente já leu. Eu nunca fui candidato a Miss Universo, viu, gente? Mas eu já li O Pequeno Príncipe. Há muitos anos, para fazer trabalho escolar. E me lembra muito o apagador de lampião. Ele apagava o lampião independentemente de ter sol ou ter lua, porque estava no regulamento. Ou seja, não importava para ele as circunstâncias ambientais e tudo. Podia estar a maior claridade. Mas por que você apagou o lampião? Porque está no regulamento. E a gente tem agido muito como o apagador de lampião lá do Pequeno Príncipe. A gente se prende à norma. Tudo bem, concordo que somos vinculados às normas, mas normas precisam ser também interpretadas. A norma, ela jamais vai dizer, ao pé da letra, tudo o que tem que ser feito, senão seria até porque há inúmeras situações que muitas vezes a norma não é capaz de abarcar. E a gente tem que usar o que aí? O nosso poder discricionário, sobretudo o bom senso e a nossa moralidade. E realizarmos realmente aquilo que tem que realizar. E não simplesmente buscar travar realizações, sobrepondo as normas às iniciativas de desenvolvimento econômico. Entraves impostos pelos órgãos públicos que dificultam o processo de registro e legalização de empresas, fazendo com que o país deixe de impulsionar sua economia. O cidadão hoje, se ele quer abrir um negócio, qualquer tipo de negócio. Eu tenho usado muito um exemplo seguinte: vamos supor que eu queira abrir um negócio, criar, digamos, vou criar uma empresa de fazer página na internet. Risco zero. Risco ambiental, não o risco do meu negócio, o risco econômico, o risco do negócio, ele é inerente a ele, pode ser que dê certo ou não. Mas eu vou trabalhar na minha casa, a hora que eu quiser, no meu computador, com a minha internet, ou seja, risco zero. E Leila pretende colocar aqui numa praça de João Pessoa uma barraca para vender fogos de artifício. Altíssimo risco. No entanto, muitas vezes as mesmas exigências que os órgãos públicos colocam para o meu negócio, que uma atividade de risco zero, vai colocar para o da Leila, de altíssimo risco. Está faltando o bom senso. Está faltando realmente essa coisa de dizer, não, essa atividade não oferece nenhum risco e ela vai trazer realmente benefícios muito mais rápido, então libera, deixa andar. Mas não, o que vemos são, além de processos sendo tratados de forma única, mas processos ainda andando em inúmeros órgãos, em inúmeras instâncias. Que é exatamente isso, a dispersão institucional dos responsáveis pelos procedimentos realizados durante o processo, uma vez que existe um grande número de órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos. E nem sempre esses órgãos estão alinhados, sintonizados, para realizar o processo de modo eficiente. Nem sempre, eu diria, na grande maioria das vezes, eles não estão alinhados. E o que faz isso? O cidadão se vê nessa roda viva. Isso me lembra o seguinte, eu não sei se aqui alguém já estudou física, eu também não, só lá no estudo primário, fundamental, de nível médio, mas me lembra o seguinte, um motor de liquidificador, qualquer motor que você tem ali um campo magnético, um eixo preso, e aquele rotor não tem para onde sair, o que é que ele faz? A única maneira, ele fica girando sob o próprio eixo. O cidadão fica com falta de informações consolidadas e excesso de exigências. Lentidão ou burocracia nos processos formalizados. Perda de tempo no processo e alto custo de investimento. Excesso de ações e informações duplicadas. E sobreposições de obrigações. Ele se vê dentro dessa roda viva sem ter para onde sair. E fica girando, feito lá... aquele rotor, aquele motor de liquidificador dentro do próprio eixo, girando e não consegue sair do lugar e não consegue achar um caminho, porque ele está realmente preso por algumas forças magnéticas lhe comprimindo. Me faz lembrar realmente isso, esse cenário. É isso que temos hoje. Isso é uma verdade, não vamos fugir disso. Nós temos que, primeiramente, assumir as nossas verdades para poder mudar a nós mesmos, nossas atitudes, e mudar o cenário que precisamos mudar.
Isso tudo, gente, leva o seguinte, pô, esses dados não são meus, esses dados são do Doing Business. Doing Business exatamente é um relatório produzido pelo Banco Mundial com diversas entidades parceiras e que busca, ele estuda exatamente essas dificuldades, o cenário para o empreendedorismo, e ele faz isso em 190 países do mundo. E segundo o Doing Business de 2017, o Brasil, viu, Giovanni, melhorou. A gente estava com um número aí de 107, 105 dias, né? O Brasil leva, em média, 79,5 dias para o cidadão ter o seu negócio lá devidamente registrado, bonitinho, funcionando, sem nenhum fiscal ter que ir lá. Não, faltou esse alvará. Não, faltou isso aqui, você não pode funcionar. Mas de jeito nenhum. Você não tirou isso aqui, esse relatório lá do órgão ambiental, esse da prefeitura? Não pode. Hoje, levamos ainda quase 80 dias. Num país que está precisando alavancar sua economia, né? Quase 5 mil municípios, desses quase 5 mil, acho que 90% vivendo de transferências da União. Então, temos realmente que mudar isso aí, temos que mudar essa situação. Levamos aí quase 80 dias, quando a média global é 21 dias. A média global, gente, não significa que tem países aí que leva 3 dias. E, dentro os 190 países pesquisados, esse cenário que eu mostrei para vocês nos coloca em 175º lugar. É muito ruim, isso dentre 190 países. Ou seja, abaixo de nós temos apenas 15. Apenas 15. E são dados reais, atuais, de 2017, publicado em abril de 2017. Coloquem lá na internet, tá? Doing Business, que vocês vão encontrar, ok? Tá? Sendo que, para piorar ainda a situação, nós perdemos uma posição com relação a 2016. Ou seja, perante a comunidade mundial, nós pioramos nossa situação, ao invés de melhorar. E está aqui, mais ou menos, alguns dados desse relatório. É claro que está aqui o nosso Brasil, tá? 175. Veja que abaixo de nós, países sul-americanos que estão abaixo de nós, Bolívia e Venezuela apenas. Que não vou fazer nenhuma citação em respeito aos princípios, mas... ok. Fora isso, gente, a maioria dos países que estão abaixo de nós, o quê? Países da África subsaariana, com um nível de desenvolvimento que sabemos, IDHs e tudo, baixíssimo, mas em situação muito mais sofrível do que a nossa. No entanto, sob esse aspecto, nós estamos praticamente igual a eles. Então, estamos muito mal. Acima de nós, é evidente, tem muitos acima de nós, mas eu fiz questão de selecionar os nossos irmãos aqui sul-americanos. Olha, Chile, 59º, Uruguai, Colômbia, Ruanda, país africano também muito acima da nossa posição, Gana, muito acima da nossa posição, El Salvador, e Timor-Leste, inclusive, que recentemente acabou de sair de uma guerra tremenda, está mais organizado sobre esse aspecto do que nós. Então, temos que realmente voltar para as nossas mesas de trabalho, para os nossos gabinetes e repensarmos isso enquanto gestores públicos. Isso é aquele gráfico, tá? Apenas aqueles dados, numa representação gráfica, está ali o nosso Brasil aqui, e aqui aqueles países que estão abaixo. Veja que a gente está, e aqui os demais que estão abaixo de nós. Estamos numa posição realmente muito... Quem está aqui? A República Centro-Africana, é o último colocado. Então veja que, em termos de, quando se coloca num gráfico, a gente não está muito distante dele, não. Estamos quase que no mesmo patamar. E é evidente que temos inúmeras ações a serem realizadas para isso, há temas como levantado pelo Edemilson aí, no caso da Prefeitura de João Pessoa, que
iniciou e busca ainda a organização da sua administração tributária, que esse vai ser um tema da próxima palestra do colega José Mário, tá? Então não vou adentrar nesse tema. Mas eu diria hoje, a solução mais simples, viável e barata para, pelo menos, sairmos desse patamar de 175, é a rede Sim. Tá? Para baixarmos aqueles 79,5 dias de realização de uma empresa, sei lá, para 5, 7, dentro de um prazo razoável, é a rede Sim. E o que é a rede Sim? Tá? O nome já diz, é uma rede de computadores, de programas de computadores, do qual participa União, Estados, Distrito Federal e municípios. Se não participam, devem participar, e esse é o nosso propósito aqui, fazer com que os municípios adiram realmente à rede Sim, mas de fato, aderir de fato, não apenas formalizar um termo de adesão junto ao SEBRAE, mas aderir de fato, com espírito realmente de colaboração, com espírito de mudança, com um propósito realmente de mudança de atitude. É esse o grande objetivo desse encontro. E por quê? Porque queremos? Não, porque precisamos fazer isso. Não é questão de vontade, é uma questão de necessidade. Precisamos fazer e precisamos fazer urgentemente. Não podemos deixar para amanhã. Tá? E a rede Sim, esse sistema integrado, permite a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas em todas as juntas comerciais do Brasil, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia ao mínimo necessário. Tá? Como funciona essa rede Sim? É evidente, não vou entrar aqui em aspectos técnicos da rede Sim, tá? O SEBRAE está ali para prestar toda essa orientação, a JUSEP, tá? Mas, graficamente, seria isso. O contribuinte, ele vai entrar com um único processo, com um único pedido de legalização, de formação, de formalização do seu negócio perante a sua junta comercial do seu estado. A partir daí, esse processo é único e ele tramitará de forma eletrônica entre todos os órgãos envolvidos. Ok, junta comercial verificou lá, está ok, está pronto, você tem seu NIRI. Manda para onde? Manda então agora o processo para a Prefeitura de Campina Grande, para a Prefeitura lá, né, fazer a sua inscrição. A Prefeitura está ok, está tudo ok, vai enviar para os órgãos ambientais, Corpo de Bombeiros. Essa é a ideia. Tá? Todos os órgãos envolvidos no processo de legalização, de formalização de um negócio, de uma empresa, estarem integrados à rede Sim e através de um único processo. O contribuinte, o cidadão que quer empreender, não tem que hoje ir à junta comercial e fica lá, aquele processo dele lá no meio de mais de 200 processos, como ficava a mesa do Adenilson aí há 3, 4 anos atrás, né, Adenilson? 200 processos aqui enfileirados, sabe-se lá Deus quando aquilo vai sair. Depois, mais não sei quantos dias lá na mesa lá da prefeitura, lá do seu município. Depois, Receita Federal, órgãos ambientais. O cidadão não vai precisar fazer mais isso com a rede Sim. Ele vai dar entrada no seu processo na junta comercial e, através daí, ele tramitar automaticamente. Né? Ele vai poder apenas acompanhar. Né? Poder e querer acompanhar. E, evidentemente, ele vai querer acompanhar o andamento do processo dele. Tá? Um único processo. Ele vai poder fazer registro, alteração e baixa de seu negócio. Né? Ele pode já, de pronto, antes de formalizar o negócio, realizar uma pesquisa prévia do nome. Né? Quer montar a sua empresa lá? Pronto, ele entra lá, se aquele nome está disponível no seu estado, se está disponível, ele se apropria do nome e inicia o processo. Vai pesquisar sobre a documentação exigida em cada localidade. Poxa, eu quero abrir meu negócio em Campina Grande. Para esse tipo de negócio, o que a Prefeitura de Campina Grande exige? O que a Prefeitura de João Pessoa exige? Pesquisar sobre a possibilidade de exercício da atividade no local escolhido. É evidente aquele meu exemplo lá, um exemplo muito forte, mas a ideia era exatamente essa. É claro que a Leila não vai poder abrir sua barraquinha de fogos de artifício no meio de uma praça de João Pessoa, nem praça de lugar nenhum. Então, Manuela quer dizer, olha, eu quero abrir uma barraquinha para vender fogos de artifício. Então, vai dizer se ela pode, onde é? Não, eu quero abrir na Praça da Independência aqui, né? Mas na Praça da Independência. Evidente que vai dizer, lá você não pode, procure outro local.
ou o próprio órgão já vai ofertar, olha, esse tipo de negócio você só pode fazer aqui, aqui ou lá. Mas isso previamente, através do próprio portal. Ele não vai ter que ficar 4 horas, 2 horas, 40 minutos, sei lá quanto tempo, no centro de atendimento, seja de onde for, da Receita, da Prefeitura, de junta comercial, não vai necessitar para ter essa informação. Ele já vai ter essa informação através da Rede Sim. Na sua casa, comodamente, tomando o seu café da manhã, quando ele acordou daquele belo sonho de dizer, eu vou ser empreendedor, e resolveu agir tomando o seu café da manhã. Alvarás provisórios, aquele caso, por exemplo, se a minha situação era uma empresa para construir páginas na internet, risco zero, ambiental zero, então, é evidente que eu vou ter direito a um alvará provisório. Olha, pronto, está aqui o seu alvará provisório, vá lá resolver, comece a ganhar dinheiro, porque a gente precisa que você ganhe dinheiro, e depois a gente vai, o processo vai andando, mas se sua atividade não envolve risco nenhum, comece a trabalhar. Essa é a ideia. Tá, então aqui é um resumo de tudo isso que eu passei, temos realmente um tempo curto, é evidente que não vou reler tudo novamente, até porque esse material vai ser disponibilizado todo para vocês, pelo menos foi a informação que eu obtive tá, gente, como é que esses programas trabalham? Existem os integradores estaduais, os programas, digamos assim, simplificando, existe a Rede Sim da Paraíba, a Rede Sim do Rio Grande do Norte, a Rede Sim de Alagoas, tá? São os programas integradores, onde o contribuinte entra lá com seus dados, sempre através do integrador do seu estado, e esses integradores, eles jogam todos esses dados para o integrador nacional, que é da Receita Federal. Então, esses programas aqui eu representei apenas a bandeira de Pernambuco e a bandeira da Paraíba, mas vocês entendam aqui como 27 bandeiras, ou mais, tem os municípios todos aí, 27 seria só estados, todos os municípios também integrados aqui. Então, temos o integrador aqui de Pernambuco, o integrador da Paraíba. Então, são sistemas que eles vão trabalhar de forma integradas, ou seja, buscando dados no outro e, ao mesmo tempo, jogando dados, alimentando esse outro sistema. Assim como o integrador nacional da Receita busca dados, digamos, nos integradores dos estados, esses integradores estaduais, Rede Sim PB, a Rede Sim do Rio Grande do Norte, Rede Sim Alagoas, vai também inserir dados no integrador nacional da Receita Federal. Com isso, os sistemas são interoperáveis, ou seja, eles operam entre si e foram construídos para estarem sempre disponíveis. Você está com insônia, acordou do belo sonho de ser empreendedor, ou não estava com insônia, mas sonhou e resolveu, vou começar esse negócio agora. 2 da manhã você vai começar o seu negócio, porque ele vai estar sempre disponível e estável. Essa é, digamos, a cara aqui do portal da Rede Sim PB. Eu pedi ao operador lá para clicar ali no Rede Sim, para ele abrir realmente na internet. Eu não sei se está funcionando, se deu certo. Pronto, está dando certo. Para quem nunca acessou a Rede Sim Paraíba, esse é o nosso portal. Veja que aqui, olha, acompanhamento do processo, pesquisa prévia, ele faz tudo por aí. Também não vou dar uma aula aqui sobre o portal, até porque levaria muito tempo. E lá embaixo, se o operador puder descer um pouquinho aí a página, ou subir, porque lá embaixo tem... Pronto, aqui, mapa dos municípios implantados. Você poderá ver, seu gestor, se o seu município em que situação está. Se ele está implantado, por favor, você pode criar aqui, só para a gente abrir o mapa, aqui assim, isso. Se ele está implantado e habilitado, ou se ele está simplesmente não implantado. Não implantado, estaca zero, não foi feito absolutamente nada ainda. O implantado significa aquele município que já formalizou um termo de adesão junto ao SEBRAE, mas ainda os seus computadores, a sua rede lógica, os seus servidores, eu falo servidor, pessoa mesmo, ainda não está habilitado a operar o sistema, ou seja, ele existe formalmente, mas ainda não está funcionando. E o implantado e habilitado, que é o verdinho,
é aquele que já formalizou o seu termo de adesão, esse termo de adesão chegou até a Junta Comercial aqui da Paraíba, a Junta Comercial da Paraíba já enviou uma empresa de informática lá, que é a Vox, e, enfim, esse município está implantado. E veja, nós só temos, dos nossos 223 municípios, eu liguei ontem para o colega do Sebrae, sabe quantos temos implantados? Isso até ontem, pode ser que esse mapa não esteja atualizado aí do portal. Até ontem, 75. Apenas 75. Aí você, mas 75 já é um bom número, né? O pessoal já está fazendo tudo. Não. Porque qual é o conceito de implantado e habilitado? Se o seu município já tiver disponibilizado para o contribuinte seu, lá do seu município, pelo menos a consulta prévia, pelo menos, ele já se considera nesse estágio implantado e habilitado. Então, o implantado e habilitado, além de ter um número muito baixo, isso, teria que ver município a município, não significa que todos os serviços estejam disponíveis. Porque se apenas a consulta prévia já estiver disponível, ele fica verdinho ali. Então, cheguem, quando voltarem aos seus gabinetes de trabalho, deem uma olhadinha na situação do seu município. Por favor. Pode fechar, por favor, a página da internet e voltar ao slide, amigo? Ok, obrigado. Pronto, e esse é o grande objetivo da Rede Sim, fazer com que todos esses sistemas trabalhem de forma integrada, todos esses órgãos trabalhem de forma integrada, mediante um único processo, e com foco no cidadão. Com foco no cidadão, na atividade, no sonho do cidadão de empreender, de gerar riqueza. E não mais com foco apenas nas normas. Normas se mudam, gente. Norma é muito fácil mudar. Reúne todo mundo lá, junta, não, vamos, isso aqui está travando a economia, vamos sentar aqui e vamos mudar essa norma. Norma muda-se. Estados e municípios que têm mais, e outros menos, por isso que a lei é uma média. Redução dos custos de deslocamento, duplicidade de ações, entrega de documentações, ambiente único, simples, interativo e com rápido retorno para as solicitações, informações e orientações consolidadas na internet. Tá? Então, ele não vai mais precisar o seguinte, chega numa prefeitura e diz, não, você precisa trazer isso aqui, isso aqui. Tá? Não, mas a fulana lá da junta me disse que eu não precisava disso, não, eu só precisava disso. Ou seja, aquele desencontro de informações. Não, o nosso cidadão, tudo o que ele quiser, em termos de informação acerca do negócio dele, a necessidade de formalizar, ele vai coletar onde? Lá na Rede Sim. Para a sociedade, redução da economia informal, isso é evidente, porque no momento em que você, pelo menos não gera dificuldades, porque hoje é o seguinte, a grande maioria das pessoas ainda estão na informalidade porque veem uma enorme dificuldade, imensos obstáculos para formalizar lá o seu negócio. Então, mas no momento que eles veem, não, a coisa não é tão difícil assim, eu vou me formalizar. Então, vamos gerar essa redução da economia informal. Isso é automático, será automático. Satisfação e maior probabilidade de sucesso ao cidadão empreendedor. Criação de empregos formais, acesso do microempreendedor individual à previdência social, crescimento da produtividade e crescimento econômico. E para os municípios, otimização de recursos para o processo de abertura, manutenção e baixa, padronização da legislação, cadastro único, fantástico. O município não vai precisar mais ter o seu cadastro de contribuintes do ISS. Esse cadastro vai ser único. É o cadastro que está lá na Rede Sim. Ele não vai... E criar e manter cadastro é algo que custa caro. Ele não vai mais precisar ter esse custo, porque esse cadastro vai estar na Rede Sim e totalmente atualizado, sempre sendo atualizado. Apoio, racionalização, ações de fiscalização e o mais importante, a redução do gap tributário. Isso foi falado ontem aqui. Gap tributário é o seguinte, a diferença entre o que eu arrecado e o que eu poderia arrecadar. Tá? Bem simples. Quanto eu estou arrecadando hoje? Estou arrecadando, sei lá, 100 milhões. Mas quanto eu poderia arrecadar com os recursos que eu tenho? Os funcionários que eu tenho, os servidores que eu tenho, os computadores que eu tenho, os sistemas que eu tenho. Eu poderia arrecadar 110, então o meu gap é de 10 milhões. E
aqui, eu peço licença aqui e registrar a presença do meu colega Plínio, delegado lá de Alagoas, viu, Plínio? Mas é inevitável, no fim dessa palestra, fazer essa comparação. Nós temos aqui o seguinte, eu peguei esse mapa, são dados do IBGE, Alagoas e Paraíba. Alagoas é um estado no Brasil hoje referência em termos de rede SIM. É o único estado brasileiro onde a rede SIM está totalmente implantada. Agora, eles vêm fazendo o dever de casa deles desde 2012 e conseguiram concluir esse processo todo nos seus 102 municípios, agora em 2016. Então, eu fui me preocupar o seguinte, deixa eu ver o impacto disso na arrecadação do ISS alagoano. E procurei, olha, e vi o seguinte, Alagoas e Paraíba têm mais ou menos as mesmas características, com exceção aí da quantidade de municípios, que nós temos mais que o dobro. Tá? Mas população, a diferença não é significativa, um tem 3,3 milhões, o outro 3,9 milhões, então não é algo tão significativo assim. Tá? PIB nominal, em 2014, o nosso foi 12 milhões acima, é bem significativo, e o PIB per capita, pouco mais de 1 milhão. Tá? Então, economicamente, sob esse aspecto econômico, a Paraíba, os dados mostram, está numa posição, digamos, bem melhor do que Alagoas. São dados do IBGE. No entanto, é o seguinte, gente, eu fui pesquisar no portal do Simples Nacional, e vocês podem fazer isso, esse dado é aberto, não precisa nem ter certificado digital, tem lá numa abazinha aí, estatística, você pode ver quanto é que o meu município, quanto é o repasse do ISS de empresas do Simples Nacional para o meu município. Você tem isso mês a mês lá, ano a ano, mês a mês. Então, eu vi o seguinte, isso aqui é o seguinte, ISS de todos os municípios, alagoanos e paraibanos, a soma, ok? De 2012 a 2016. E apenas de empresas do Simples Nacional. Por que do Simples Nacional? Preciosismo meu? Não, porque foi fácil pegar, estava lá no portal do Simples Nacional. Então, aqui está fora, tá, as empresas que não são do Simples Nacional, apenas do Simples Nacional, que era um dado muito fácil de pegar. Em Alagoas, em 2012, a arrecadação do ISS foi aí, 15 milhões 460 mil, 15,4 milhões. Paraíba era 24 milhões e meio. Ou seja, mais que o dobro. Mais que o dobro não, 116% ali. Em 2016, Alagoas, isso não é acumulado, é no ano. Não é que 2012 foi 15, 2013 tanto, tá, e acumulado, os anos acumulados. Não, isso é arrecadação em cada ano. Tá? Em 2012 foi isso, e a arrecadação do ano de 2016 foi aqui, Alagoas 42 milhões e Paraíba 53 milhões. A variação, Alagoas nesse período, a sua arrecadação de ISS do Simples Nacional cresceu 174%. A nossa, 116%. Tá? 116%, muito abaixo. Muito embora, como vimos lá em cima, economicamente é um estado mais forte. Cresceu apenas 116%. E Paraíba versus Alagoas, olha aqui. Em 2012, a arrecadação tributária, deixa eu ver o que é, Paraíba sobre Alagoas, exatamente, de Alagoas, com relação a Paraíba, era 58,6%. Ou seja, Alagoas arrecadava de ISS apenas pouco mais da metade, 60%, vamos fechar nesse número, fica mais fácil, 60% daquilo que a Paraíba arrecadava. Em 2016, essa diferença baixou para 24%. Ou seja, eles cresceram muito e nós ou estagnamos ou paramos de crescer. Qual a grande diferença? O que o estado de Alagoas fez e Paraíba não fez? Evidente, gente, você provar isso aqui, deve ter outros fatores, aí eu teria que ir lá para o Canadá, a Receita pagar uma passagem para mim para o Canadá, né, Giovanni? Fazer uma tese de doutorado, tá? Para explicar melhor esses números. Mas, visivelmente, aquilo que nos salta aos olhos, no primeiro momento, o que Alagoas fez e nós não fizemos? Implantou rede SIM. Totalmente. Tá? Então, pelo menos assim, numa análise bem preliminar, eu só posso atribuir essa grande diferença à rede SIM.
Porque crise econômica foi para Alagoas, foi para Paraíba, foi para Pernambuco, foi para todo mundo. Alagoas não navegou no mar de rosas, não sobrevoou no céu de brigadeiro, diferentemente com relação aos outros estados. Não, todo mundo no mesmo barco. Agora, eles souberam fazer o dever de casa deles e muito bem direitinho. E outro dado que eu pesquisei é o seguinte: qual é o nível de sobrevivência de empresas? Olha só, Alagoas é disparado nos 2 primeiros anos que a empresa, nos 2 primeiros anos. Criei minha empresa hoje. Daqui a 2 anos, como é que essa empresa vai estar? Alagoas é disparado hoje o melhor índice do Brasil. Ou seja, é onde as empresas têm uma maior vida no momento de sua criação, nos 2 primeiros anos de criação. A grande maioria dos outros estados, empresas não sobrevivem 2 anos. E lá, eles têm um percentual de 81%. O melhor do Brasil e muito acima da média do Brasil, que é 77%. O que eles fizeram e nós não fizemos? Os outros não fizeram? Rede sim. Então, eu acho que a gente tem que realmente cuidar disso. E como falamos de sonho, eu coloquei isso aqui hoje no nosso slide, e até em homenagem ao nosso presidente do TCE ontem, esse é o nosso maior filósofo da década de 80, do qual eu sou fã até hoje. Então, faço o convite. Raul Seixas nos disse: olha, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha juntos é realidade. Então, o convite que eu deixo, minha última mensagem: vamos sonhar juntos. Vamos sonhar junto com aqueles 31 milhões de pessoas que estão lá fora, querendo gerar riquezas e que muitas vezes nós criamos empecilhos a essas pessoas. Ok, gente? Essa era a minha mensagem. Muito obrigado. E adesões à Rede Sim, o Sebrae está aí, a Juscepe está aí presente com eles.